Vocês já perceberam, a nossa intenção é, em boa parte, olhar para o que vem, tendo já esse resultado que era muito antecipado, da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos pontos que foram abordados aqui no primeiro segmento do programa tem a ver com a reverberação de uma decisão de um dos ministros e o que isso significa do ponto de vista político. A gente já tem uma ideia pelo que aconteceu hoje, no dia seguinte ao voto de Luiz Fux. Os ministros do STF usaram a sessão, essa de hoje, para rebater trechos do voto dele da véspera, no julgamento da ação penal. Essa sessão tinha a presença do decano do STF, Gilmar Mendes, um movimento pouco habitual, foi simbólico, já que ele não é parte da primeira turma, a turma que estava ali julgando o Bolsonaro. Um dos argumentos apresentados por Fux, e hoje foi, digamos, contrariado, é o de que os atos do 8 de janeiro teriam sido apenas ação de uma turba desordenada. Confira. Não foi um domingo no parque, não foi um passeio na Disney, foi uma tentativa de golpe de Estado. Não foi combustão espontânea, não foram baderneiros descoordenados que, ao som do flautista, todos fizeram fila e destruíram a sede dos três poderes. Foi uma organização criminosa. Essa tese era central para a acusação. Em outro momento, aí outros ministros, Flávio Dino e a Carmen Lúcia, eles vieram para a defesa do Supremo, rebatendo uma das principais críticas feitas na véspera pelo colega Fux. Vamos ouvir. Se quem atua no golpismo não é incriminado nem punido, é o que o Vitor Hugo dizia. Então, isso vira um exemplo. Pode fazer, porque nada acontece. No máximo, você não chega ao poder, eu não mantém o poder. Como disse o ministro Flávio. Se eu for um especialista, ele vai dizer, não, isso aqui é um problema de alergia. Até uma hora que, não, isto tinha um núcleo doente que foi se espalhando e contaminando o corpo inteiro. Ora aparecia como alergia, ora aparecia como doença, mas você dizia sempre que não estava bem de saúde. A saúde política e jurídica no Estado Democrático de Direito exige o que vale para nós seres humanos. A pessoa inteligente cuida da saúde para não tratar da doença. Esse julgamento, ministra Carmen, é um check-up da democracia. Eu espero que seja... Me apropriando da metáfora de Vossa Excelência. E eu espero que seja este julgamento um remédio para que não volte com frequência. A recidiva não é boa. Essas analogias com o mundo da biologia, Jussara, são sempre complicadas. Em geral, políticos experientes as evitam. Os ministros, são políticos experientes ali, só o Flávio Dino. Jussara, a gente está pegando esse aspecto. Em que medida, que janela, que fresta, que brecha, que estrada possível, o que o Fux promoveu ontem, 24 horas atrás, abre ou não para a atuação da oposição em relação à anistia? Ficou mais claro isso hoje ou, diante da reação dos outros ministros em relação ao Fux, matou o assunto? Difícil matar o assunto com uma oposição, bolsonaristas tão estridentes e com fôlego para usar esse voto de Fux para brigar pela anistia. Mas chama atenção que, em muitos momentos, esse voto do ministro Fux, embora ele tenha enfileirado ali doutrinadores, jurisprudência, ele foi muito criticado e hoje a gente viu os ministros reagindo muitas vezes com ironia. Desde o tempo gasto pelo ministro Fux para ler o seu voto, 14 horas. A ministra Carmen Lúcia disse, inclusive, trouxe aqui impresso o voto, mas não vou, o meu voto, mas, enfim, fez uma ironia em relação a isso. Mas ele foi bastante criticado, claro, na elegância do Supremo Tribunal Federal hoje. Porém, o que a gente chama atenção é o uso político desse voto, a ponto do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, numa entrevista aqui para a CNN, falar estão pedindo para lançar Fux candidato. Então, foi visto, de modo geral, muito mais como um posicionamento político do que um voto jurídico. Claro que os bolsonaristas estão usando isso, dizendo que vão levar isso para cortes internacionais, que vai ficar registrado esse voto do Fux, todas as contestações, mas, por outro lado, tem um outro ponto muito importante nesse voto vencido de Fux, porque ele foi fatiando
tudo o que foi apontado em relação à tentativa de golpe de Estado, elencado desde julho de 2021 pelo ministro relator e confirmado pelos demais ministros, com a exceção de Fux. Então, esse voto vencido, esse fatiamento que Fux propôs para poder minimizar a tentativa de golpe de Estado, ficou muito na conta dele, muito pessoalmente a ele, e vai ser usado politicamente, claro, mas a repercussão bastante limitada no mundo jurídico também. Tem o voto do Fux, né, e a gente está falando dele aqui, depois de uma condenação do Bolsonaro. Como a condenação do Bolsonaro era certa, era sabida, era esperada, e o voto do Fux não era nem certo, nem sabido, nem esperado, na forma como foi, ele acabou tendo um impacto muito grande, e a reação dos ministros, ela sugere até que a bronca deles parece, da maioria, me parece que era muito menos com o mérito e muito mais com a divergência em si, com o fato de ter havido uma divergência que vai sustentar politicamente e juridicamente os caminhos daqui em diante, tanto da defesa quanto da militância bolsonarista. Essa é a bronca. A bronca não é com os argumentos, na minha visão. Com o mérito em si. Não é com o argumento, é pelo fato de terem sido contrariados. Porque essa reação que a gente viu hoje, ali, vão para cima do Fux, e foram para cima do Fux. E ok, é do jogo. Mas ela sugere muito mais um incômodo com o fato da tese ter sido questionada, da tese majoritária, do que com os argumentos próprios que o Fux utilizou. Cris, hoje eu sei que você se dirige em boa medida para um público internacional, né? As pessoas que fazem uso do seu serviço na Eurásia como uma agência não é classificação de risco, eu estou falando uma bobagem, como agência que descreve possíveis riscos, fala para um público internacional, e eu tenho a sensação que esse público entende que é impossível falar de política brasileira sem falar do papel do Supremo. Uma das críticas centrais do Fux ontem foi a de que o Supremo estava sendo visto como um ator político. Isso os ofende particularmente quando vem de dentro. E reagiram hoje especificamente a esse ponto. Mas agora eu queria ver o seu olhar sobre essa instância no embate político brasileiro, a instância da Suprema Corte. Em como que ela sai desse julgamento? Eu acho que sai como entrou, para ser sincero. Eu acho que do lado doméstico, que a gente já abordou isso, eu acho que existe um reconhecimento, né, com nossa base de clientes fora do Brasil, que o Brasil é um país profundamente dividido, polarizado, onde o centro político tem se corroído. Isso é um fenômeno, William, que a gente está vendo em vários países. Então, não é algo assim que se destaca no Brasil. Nós estamos vivendo isso nos Estados Unidos, assim, a politização de ações da justiça. O próprio presidente Trump, ele se viu perseguido politicamente pelos tribunais com viés político. Você faz uma pesquisa de opinião nos Estados Unidos, também existe falta de confiança nessas instituições. Então, nós vivemos um ambiente em vários países dessa divisão profunda. Então, quando eu converso com nossos clientes lá fora, assim, eles até entendem o que está acontecendo no Brasil, porque também está acontecendo em vários dos seus países natais. Então, eu diria que é um fenômeno mais amplo do Brasil, e o papel do Supremo Tribunal Federal tem sido mais ativo em comparação com outros países, até porque a nossa própria Constituição é tão grande, né? Então, vários temas que geralmente são temas que iriam ser decididos no Congresso com o projeto de lei, são temas constitucionais. Então, eu diria que a preocupação lá de fora, olhando temas do Supremo, muitas vezes são das incertezas que possam sair de decisões judiciais. Então, vai além, assim, da divisão social que nós vivemos hoje nesse ambiente polarizado. A gente vê o Supremo em boa medida, eu não vou falar, eu não quero provocar gratuitamente, né, reações. Em função do que a gente faz aqui ao vivo e a cores. Mas há um entendimento no sistema político brasileiro, Jussara. No sistema político, eu quero dizer, na atuação dos seus principais atores. Chefes político-partidários, dirigentes de agremiações dentro do parlamento, ministros, de uma parceria tácita objetiva entre o Supremo e o Executivo, numa série de questões que pesam para o Executivo. O que o governo pensa fazer agora? Olha, tem essa percepção, sim,
O governo vai seguir, inclusive defendendo a independência do Supremo Tribunal Federal, Judiciário, dizendo-se outro poder e tentando se afastar justamente do que apontam os críticos. Por outro lado, a estratégia principalmente daqueles que são muito críticos ao Supremo Tribunal Federal e veem que há um excesso da mão dos ministros, eles vão tentar traçar essa estratégia. Por quê? Neste momento, o que eles dizem é o seguinte: a gente não pode fazer nada fora da linha, estamos todos reféns. A última palavra é sempre do Supremo Tribunal Federal. Isso é o que diz a oposição, a direita, e agora eles não veem no curto prazo nenhuma mudança significativa disso. O que eles tentam fazer, e aí trazendo para a estratégia política, é pensar em 2026, tentar insistir ali num Senado com uma maioria de direita, para aí tentar fazer alguma mudança, tentar pautar pela primeira vez o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma discussão longa. O governo, por sua vez, está satisfeito com essa relação com o Supremo Tribunal Federal. Caio, por último, para a gente fechar esse segmento, a anistia, por exemplo, é um projeto que claramente afronta o Supremo. A gente colocou na reportagem, e um pouco depois novamente o Moraes hoje dizendo, olha, não cabe indulto, não cabe perdão, não cabe anistia, esquece essa conversa. Esquece? William, a anistia só sai, para mim, na minha avaliação, a partir de coletas de informação, se houver algum tipo de aceite, de aval ou conversa com o Supremo Tribunal Federal. Fora disso, eu apostaria que é muito difícil sair uma anistia. Você tem muitos obstáculos. Você tem um primeiro obstáculo, vamos supor que a Câmara aprove. Você tem o obstáculo Senado. O presidente do Senado não quer nem pautar, promete um projeto de anistia light há 4 meses. Poxa, um projeto você escreve aqui. Durante o programa eu consigo escrever um projeto de anistia. Muito simples. Vamos saber disso, né, Cris? Ele consegue escrever um projeto durante o programa. É fácil, pô. Não tem muito segredo. Há 4 meses ele promete, ou seja, esse projeto do Davi não existe. E é uma barreira intransponível. E não adianta, vamos supor que ele seja obrigado a pautar, que o Senado aprove. O Supremo derruba. E aí não adianta. Um caminho que o Barroso já sugeriu numa entrevista ao Globo há uns 3, 4 meses mudem as penas e automaticamente não tem o que o Supremo fazer. Porque a pena menor vai beneficiar o condenado, vai retroagir pelo direito penal e aí eles têm as penas menores. Mas isso afasta de uma anistia para os tubarões, né? Eu só vejo uma possibilidade de anistia hoje. O vento pode mudar, tudo muda. Mas hoje, um acordão dos 3 poderes.